quais astros por Deus espalhados no céu para sempre brilhar, e veio Paris. Jesus irá no lugar, contente de toda a cidade, a Deus sempre hei de louvar. O céu tem muita saudade, a glória que dá meu viver. Ó, penoso poder quando meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Quem está aguardando esse novo céu, esse nova terra, pode bater palma e glorificar o nome do Senhor. Assim agradecer o convidado, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Vamos para a Bíblia, queridos irmãos. Atos capítulo 4. Pegue a sua Bíblia, por favor. Louvado é o nome. Louvado seja o nome do Senhor, papai. Glória a Deus. Tu és fiel, Jesus. Oh, Glória a Tu és Deus. tremendo, oh, glória. Aleluia. Livro de Atos, capítulo 4. glória a Deus. Eita glória, Deus forte. Grande Deus, aleluia. Aleluia. Deus, Glória a Deus. aleluia. Glória a Jesus. Deus é fiel. Glória a Deus. Louvado Glória a seja o Deus. nome do Senhor. Atos capítulo 4. Deus abençoe a visita do Daniel, sua esposa e a criança. Sejam bem-vindos no nosso meio, em nome de Jesus. Aleluia. Faltou o Zé, né? O Zé. Vamos orar para o Zé que ele vai chegar junto. Glória a Deus. Aleluia. Nossa irmã visitante também. Deus abençoe, tá? Seja bem-vinda. Os crentes do Glória a Deus e Aleluia, tá aí, né? Sejam todos bem-vindos também no nome de Jesus. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Glória a Deus. Quem achou diz amém. Amém. Passo a ler o verso 31. Localiza o verso 31. Glória a Deus. Verso 31 que vamos ler. Aleluia, Jesus. Oh glória. Isso, verso 31. Tu és fiel, Jesus. Amém, Jesus. Amém? Acharam todos? Amém. Glória a Deus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Glória a Deus. Diga comigo, Jesus. Jesus. Eu quero ouvir nesta noite a tua palavra. Fala comigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Oh, maravilha, Deus. Pode sentar comigo. Glória a Deus. Amados, o texto ou o verso inserido no capítulo 4, que acabei de ler com os irmãos, esse texto é mais um cumprimento do que Deus falou em Joel 2, no verso 28. 70 anos de cativeiro, e lá no cativeiro Deus cuidou do povo de Israel que estava preso por causa da desobediência do rei Jeoaquim. Deus envia em Jeremias capítulo 27, se não me falha a memória, o verso de número 6, Deus chama Nabucodonosor, que era um rei pagão, de servo dele,
E através de Jeremias, Deus fala: por isso enviei Nabucodonosor, meu servo. E esse servo que Deus enviou foi destinado para levar o povo preso para o cativeiro na Babilônia. Glória a Deus. Lá na Babilônia, o povo que estava pagando por erro de Jeoaquim e também por desobedecer à voz de Deus, mas lá na Babilônia, Deus cuidou do seu povo. O povo estava cativo, estava preso, mas era o povo escolhido de Deus. Era o povo que Deus escolheu. Era a menina dos olhos de Deus. Eita glória. Então lá mesmo preso, mesmo em cativeiro, Deus prosperou, cuidou e guardou o seu povo de todos os males que eram promovidos ou acontecia na Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Tanto é que Deus livrou aquele povo, que você vai notar a história do povo em cativeiro. Teve momentos grandes de livramentos de Deus dentro do cativeiro, a saber Sadraque, Mesaque e Abednego, a saber Daniel na cova dos leões, tudo dentro do cativeiro de 70 anos. Mas lá no cativeiro de 70 anos, Deus levanta um profeta, e esse profeta, quando é levantado, Deus levanta ele, e uma certa feita ele abre a sua boca e ele diz, no verso 28 do capítulo 2 de Joel: e há de ser que nos últimos dias derramarei, Deus, do meu espírito sobre toda a carne. E todos os servos e servas, do verso 29 diz que até sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias seria derramado o Espírito Santo. Só que essa profecia, ela vai se cumprir lá no Novo Testamento, porque lá no Novo Testamento, Deus, Jesus melhor dizendo, antes dele ir aos céus, ele dá o endereço para os seus discípulos. E o endereço que Deus disse para eles, o endereço que Jesus dava era: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O tempo passa, Jesus vai aos céus, e aí a gente conhece bem a história. Jesus no céu, ele falou, ele prometeu que ele iria rogar ao Pai. A palavra rogar é conversar. Deus, Jesus melhor dizendo, ele disse na sua palavra: eu vou rogar ao meu Pai. Traduzindo, eu vou conversar com o meu Pai, para que ele mande o Espírito Santo Consolador. E esse Espírito Santo Consolador vai estar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí eu fico imaginando, já que a palavra rogar é conversar, 10 dias se passa, e Jesus conversando com seu Pai no céu, e ele falando: manda na terra o Espírito Santo. Manda, Pai, para a terra o Espírito Santo. Nesses 10 dias, ele conversando com o Pai, e os discípulos, quase 120 pessoas, estavam no cenáculo, reunidos e orando, pedindo a Deus para mandar o Espírito Santo que havia sido prometido. Eles não sabiam quando, eles não sabiam a hora, mas sabia o endereço e sabia o local. Então lá no cenáculo, 10 dias eles ficam, e nesses 10 dias eles estão orando, e Jesus no céu, rogando ao Pai que mande o Espírito Santo. Diga-se de passagem que o Espírito Santo, quando veio, Deus enviou o Espírito Santo, tirou do céu e veio à terra, mas com duas condições:
Primeira condição, o Espírito Santo viria, mas não seria como Jesus veio. Ele viria, nós iríamos senti-los, mas não iríamos vê-los. Iríamos sentir, mas não iríamos vê-los. Isso é um mistério que eu particularmente acredito, que só vai ser explicado quando a gente chegar no céu e tiver a liberdade do céu para perguntar para Deus como é que isso foi acontecer. Porque agora, no momento, o importante na atualidade é saber: eu posso não ver ele aqui, mas eu sinto ele aqui. Aleluia! Eu posso não ver ele aqui, mas eu sinto que ele está aqui. Eu sinto que ele está no nosso meio. A segunda condição que ele viria era de uma forma muito cuidadosa, e é algo que nós devemos ter muito cuidado, porque a primeira condição, ele viria, a gente não ia ver, mas ia sentir. A segunda condição é o máximo de cuidado que todos nós cristãos da terra que acredita que o Espírito Santo está presente do nosso lado e do nosso meio deve ter na memória. Ele viria, nós iríamos sentir e não ia ver. E detalhe, além dele vir, a gente ver e não sentir, devemos ter cuidado, porque ele é sensível, e falar contra, blasfemar contra o Espírito Santo é o único pecado na Bíblia Sagrada que não existe perdão. É por isso que nós deve ter muito cuidado ao abrir a boca e dizer: o Espírito Santo de Deus, que não se engana, me revela. Por quê? Porque a Bíblia diz que contra ele eu não vou ter perdão. Se eu não tenho perdão, eu tenho que tomar cuidado ao usar o nome dele. Por quê? Porque além dele ser Espírito, ele é santo. Ele não é da terra. Ele está aqui, está do meu lado, mas ele é santo. Ele está sentado aí do seu lado, mas ele é santo. Ele toca em você para vir para a igreja, mas ele é santo. Ele toca em você para direcionar você. Vai para ali, vai para lá, vai para lá, não vai para cá. Mas ele é santo. Temos que entender que ele é santo. Pois bem, o Espírito Santo, ele veio. E quando ele desce, em Atos 2, no capítulo 1, ele desce e é estabelecido a igreja primitiva, porque ela começa com os crentes que estavam presentes, recebendo a visita do Espírito Santo. Em Atos 2 cumpre o que Deus falou no livro de Joel 2:28. Quando chega em Atos 2, Lucas vai escrever dizendo: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E aí o verso 4 vai dizer: e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Eu fico imaginando coisa linda, coisa gostosa, foi ter a experiência de receber na vida o Espírito Santo. Eu fico imaginando os crentes da igreja primitiva
primitiva, todo mundo reunidos em oração, quase 120 crentes recebendo o Espírito Santo, quase 120 crentes falando em outras línguas, quase 120 crentes maravilhados com a presença do Espírito Santo. Isso te faz lembrar do dia em que o Senhor te selou com o Espírito Santo, batizando você com o Espírito Santo e com fogo. Que alegria que foi! Como você saiu de um culto diferente, você entrou de um jeito e saiu de outro, porque você saiu diferenciado, você saiu cheio da presença do Espírito Santo. A alegria de Deus invadiu a tua vida de tal forma que você queria clamar mais, que você queria orar mais, que você queria ler mais Bíblia, que você queria jejuar mais. Da presença gloriosa foi do Espírito Santo de Deus quando manifestou sobre a sua vida e tu saiu cheio naquele corpo. Você sabia que nos dias que nós estamos não é diferente? Você sabia que nos dias que nós estamos ainda não é diferente? O que acontece é nós desejarmos, querermos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. A partir do momento que você almeja, você abre o coração. A partir do momento que você almejou e abriu o coração, o Espírito Santo que está no nosso meio, ele começa a levar a tua oração aos céus, e levando ele a tua oração aos céus, levando ele o teu glória aos céus, levando ele a tua adoração aos céus, parece que acontece na igreja a escada que Jacó viu na visão, de escada que ligava da terra aos céus. Parece que essa mesma escada, ela é ligada dentro da igreja, no mundo espiritual. Há uma escada ligada dentro dessa igreja até os céus. O seu glória sobe, o seu aleluia sobe, a sua glorificação sobe, a sua oração sobe, a sua adoração sobe. Anjos que sobem com a sua adoração, anjos que sobem com o seu louvor, anjos que sobem com o seu glória. E de repente, como diz a Bíblia, é de repente, enquanto você glorifica aqui, sobe anjo levando o seu glória, mas desce anjo trazendo a presença, desce anjo levando glória, desce anjo transmitindo a Deus, trazendo glória para o mundo. E isso aconteceu com a igreja primitiva. Os irmãos estavam lá reunidos, recebem o Espírito Santo. Quando eles recebem o Espírito Santo, quem estava do lado de fora falou: está todo mundo embriagado. Então todo mundo agora embriagado. Eles estavam lá com medos, estavam lá tenebrosos, estavam lá querendo receber, mas não sabia ainda o que fazer, porque Jesus tinha subido aos céus, e eles lá escondidos, talvez de portas trancadas, mas de repente Pedro, cheio do Espírito Santo, ele sai para fora. E quando ele sai para fora, ele disse: vocês estão achando que a gente está embriagado, mas a gente não está embriagado. O que está acontecendo é o que Deus falou através do profeta Joel, que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Pedro faz de modo bem simples a primeira pregação, a primeira explicação do Evangelho, quando ele vai falar com os irmãos, com as pessoas que estavam do lado de fora. Ele está agora não com medo, ele está agora cheio do Espírito Santo. Ele está agora, ele tinha recebido o Espírito Santo. Mais à frente você vai notar que Pedro vai fazer a sua primeira pregação, e no primeiro discurso cheio do Espírito Santo, quase 3.000 almas levanta a mão e começa a dizer: batize-me, Pedro, eu quero Jesus também, eu quero Jesus também, eu quero Jesus também. Aí o texto
texto que ora acabamos de ler, ou o verso que ora acabamos de ler, é mais uma das manifestações, é mais uma das diversas manifestações do Espírito Santo no livro de Atos. O livro de Atos é um livro que teve bastante manifestações do Espírito Santo, mas essas manifestações do Espírito Santo que aconteceu no livro de Atos foi o Espírito Santo sendo derramado e avivando a igreja. A igreja cresceu avivada. A igreja primitiva, ela cresce, e quando ela está crescendo, ela cresce avivada. Porém, quando ela cresce avivada, naqueles dias de intensa perseguição que a igreja sofria, cada avivamento que a igreja tinha fortalecia a igreja e a encorajava a enfrentar os grandes desafios que tinha naquele dia. Naqueles dias, a igreja era fortalecida com o quê? Com a presença do Espírito Santo. A igreja, cada manifestação do Espírito Santo era Deus fortalecendo e encorajando a igreja para vencer os desafios diários. Era Deus trabalhando com a igreja, enchendo-a do seu Espírito Santo e encorajando essa igreja para enfrentar as perseguições, para enfrentar o que acontecia. É por isso que no decorrer da história você vai ver Estevão sendo apedrejado, você vai ver Tiago morrendo à espada, mas estava cheio do Espírito Santo de Deus. Estava cheio de Deus. E aí, a igreja, ela cresce avivada, mas para essa igreja crescer avivada, existia 3 segredos que deixou escrito, deixou registrado a Bíblia Sagrada, que nós devemos ter na nossa vida. 3 segredos para uma igreja ser avivada. Igreja para sempre ser avivada. Primeiro, ela precisa de estar sempre na oração. Igreja, vou repetir, igreja, para ela sempre se manter avivada, ela sempre precisa de estar na oração. Atos 2, eles estavam, quando recebeu o Espírito Santo, eles estavam na oração. A Bíblia vai dizer no verso 31 que nós lemos, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Isso me diz que depois do cumprimento do Espírito Santo, que eles estavam orando, depois que Pedro faz o primeiro discurso e quase 3.000 almas rende aos pés de Cristo, eles ainda continuam com o primeiro segredo. Eles ainda continuam com os joelhos dobrados, ou sentado, ou em pé. Não me informa a Bíblia qual a posição, mas eles continuam em oração. Eles continuam em oração. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam assentados. O primeiro segredo de uma igreja avivada é o poder que tem a oração. Você quer manter a sua vida avivada? Mantenha uma vida constante de oração. Você quer ver o céu tremer? Mantenha a sua vida em constante oração. Você quer vencer o maligno? Mantenha a sua vida em constante oração. Você quer ser abençoado? Mantenha a sua vida em constante oração. Muitos crentes, infelizmente, não sabem o poder que tem a sua
sua oração. A oração mais simples de um crente, ela tem um poder extraordinário no céu. Ela tem um poder extraordinário no céu. Quando a gente dobra o nosso joelho em sinceridade a Deus, Deus ouve a nossa oração. Melhor é quando o coração está contrito e quebrantado. Deus não aguenta ver um coração aquebrantado clamando a Ele. Você não sabe, mas a sua oração, por mais fraca que você esteja, a sua oração, por mais simples que seja, ela tem um poder tremendo no céu e move as mãos. Por que a igreja ela tem que viver sempre em oração? Já diz o velho ditado: pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. O lugar que o povo estava, a Bíblia diz que tendo eles orado, moveu-se o lugar. O povo estava orando, o lugar treme. Não é só aqui que o lugar treme. Você lembra de Atos capítulo 16, o verso de número 25? Paulo e Silas estavam presos e na prisão bem perto da meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos de louvores a Deus. O momento eles cantavam, eu acredito, e aí é eu parafraseando, conjecturando o contexto, eu acredito que eles presos não tinha mais o que fazer, não tinha mais o que fazer ali, acorrentados de pés e mãos. O que fazer dentro de uma prisão muito alta? Muros daquela prisão, segundo a história de largura, dava para 4 homens andar um do lado do outro de mão dada. Imagina que prisão, presídio de segurança máxima, mas esse presídio de segurança máxima não teve como segurar. Quando Paulo e Silas dobra o seu joelho, quando eles começam a clamar a Deus. A Bíblia diz que quando eles estavam bem perto da meia-noite, clamando ao Senhor, e quando eles estavam orando, uma hora cantava, uma hora orava, uma hora orava e outra hora cantava. A Bíblia diz que o templo, ou seja, a prisão, ela se abala, e quando ela se abala, a terra treme, as correntes saem das mãos e dos pés de Paulo e Silas. E você pensa que a oração deles foi só para eles? Não, a oração deles teve tanto poder que a Bíblia vai dizer que todos os prisioneiros foram soltos. Quando eu olho isso e leio a Bíblia dizendo que todos os prisioneiros foram soltos, isso me dá o de entender que todas as pessoas que eu incluir na minha oração, crendo, elas também recebem a graça e o poder que vem do céu. Elas recebem também o milagre que vem do céu. Elas recebem também a resposta que Deus está me dando. Todos que estão ao meu lado vai ser atendidos. A Bíblia ainda diz que a igreja reunida em Atos capítulo 12, no verso de número 5, a Bíblia escreve, Lucas escreve, enquanto Pedro estava na prisão, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O sobrenatural aconteceu e Pedro foi milagrosamente solto e salvo das mãos de Herodes. Por quê? Porque a igreja estava orando. A igreja estava orando. O irmão Pedro estava preso, mas a igreja está com os joelhos dobrados. O irmão Pedro estava preso, mas a igreja está. Deus, solta Pedro. Deus, solta Pedro. Aleluia. Solta Pedro. Solta Pedro. De repente alguém escuta na porta da igreja, escuta uma mãozinha batendo. Quem era que estava batendo na
porta da igreja, o irmão Pedro. O sobrenatural aconteceu na prisão, com a igreja com os joelhos dobrados, clamando a Deus pela vida do irmão Pedro. Sabe, irmãos, a igreja de hoje, ela precisa orar. A igreja de hoje, ela precisa orar. Nós temos que tirar os nossos momentos de fazer comentários inaceitáveis, comentários indispensáveis, ou comentários sobre os nossos irmãos. Por que não dobrarmos os nossos joelhos e orar pelos nossos irmãos? Deus pode libertar. O nosso irmão falhou, mas vamos orar por ele. O nosso irmão pecou, vamos orar por ele. O nosso irmão está falho, vamos orar por ele. Você viu o que aconteceu com a irmã fulana? Você viu o que aconteceu com o irmão fulano? Que escândalo! Ao invés de ficarmos comentando e às vezes esparramando o que aconteceu com os nossos irmãos, vamos dobrar o joelho e vamos orar por ele. Ele falhou, mas o céu que ele está indo é o mesmo que eu vou. Ele falhou, mas o céu que você está indo é o mesmo que ele vai. Vamos dobrar o joelho. Primeiro segredo de uma igreja avivada é o poder da oração. O segundo é o poder que tem o Espírito Santo. O Espírito Santo. Todos, nós lemos, todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Sabe por que todos foram cheios do Espírito Santo? Porque eles estavam orando. Glória! O Espírito Santo, aleluia, é algo muito sério. E sabe como ele manifesta na igreja? Aleluia! É através da oração. Oh, maravilha! É através daquilo que muitos crentes, de forma em geral, não generalizando, mas a igreja evangélica brasileira, e aí eu estou falando de todas, principalmente aquelas que são conhecidas pela oração como a nossa, está faltando. Está em falta a oração do povo de Deus. É verdade. E muitos querem o poder do Espírito Santo, mas não querem fazer o que é necessário para receber o Espírito Santo. Para receber o Espírito Santo, eu tenho que orar. Aleluia! Você vê, volto a frisar, a igreja primitiva, como elas receberam o Espírito Santo, foi orando. Como ela sentiu a presença do Espírito Santo, foi orando. Como ela recebeu a presença do Espírito Santo, foi orando. Aleluia! Foi orando. E nós, os cristãos, de maneira geral, nos dias de hoje, a sua grande maioria não quer saber da oração, quer saber do Espírito, quer receber o Espírito, mas não quer passar pelo processo para receber o Espírito Santo. E segundo a Bíblia, para mim receber o Espírito Santo e a minha igreja, ou a igreja, continuar sendo avivada, ela precisa da oração. Aleluia! Glória a Deus! Ela precisa de orar. É por isso que a gente, às vezes, primeiro, nós temos que estar constantemente em oração. Por que constantemente em oração? Porque através da oração é que vem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele se manifesta com louvor? Claro que sim. O Espírito Santo se manifesta com uma adoração? Claro que sim. Mas o principal motivo, o principal segredo para a gente receber o poder do Espírito Santo precisa da oração. Aleluia, glória a Deus! É muito estranho, porque ultimamente nós vamos, às vezes eu vou em algumas vigílias, e vigílias
é lugar de buscar o poder, é lugar de sentir a presença, é lugar de desejar o Espírito Santo. Mas como que isso acontece? Comigo orando, com a gente orando, com a gente buscando a presença do Espírito Santo. Aleluia. Vigílias hoje está ficando um pouco estranhas, está ficando um pouco diferente, porque elas estão sendo trocadas. No lugar do tempo maior da oração, coloca-se o tempo maior do louvor. Nada contra o louvor, o problema é a forma que os louvores estão sendo apresentados. Às vezes são louvores ungidos, são louvores que falam, são louvores que realmente Deus se faz presente quando canta. O problema é a forma que o louvor é apresentado, porque hoje não se apresenta muitos louvores para adorar a Deus, para buscar a presença de Deus. Não se apresenta muitos louvores para atrair a presença de Deus. É tantos louvores que tornou-se uma disputa. O irmão canta mais do que o outro, aí o outro faz uma melisma, o outro faz uma voz mais grossa, o outro faz uma voz mais fina, o outro canta e em 30 segundos ele segura aquele louvor, e aí torna-se uma competição, e essa competição atrapalha a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não está no meio de quem compete, o Espírito Santo não está no meio de quem quer mostrar que sabe, o Espírito Santo não está no meio de quem quer fazer bonito para o homem ver, o Espírito Santo está no meio daqueles que querem adorar em espírito e em verdade, em espírito. Está faltando na igreja, está faltando no meio do povo de Deus o poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo é que faz milagre. O poder do Espírito Santo é que faz milagre. O poder do Espírito Santo é que faz o cego enxergar. O poder do Espírito Santo é que faz o paralítico andar. O poder do Espírito Santo é que faz o coxo andar. O poder do Espírito Santo é que faz o mudo ouvir. O poder do Espírito Santo é que faz diversos milagres dentro da igreja. Mas se a gente não tiver esse Espírito Santo, não tem milagre. Compreende por que falta milagres nos nossos meios? Compreende por que falta milagre nos nossos dias? É falta do poder do Espírito Santo. Consequentemente, é falta da oração, porque o Espírito Santo só vai agir se tiver oração. Se não tem oração, então não tem o mover do Espírito. Se não tem oração, não tem manifestação do poder do Espírito. Então, para ser necessário o Espírito Santo manifestar o seu poder, é necessário a gente estar em oração. O resultado de uma vida de oração é experimentar a plenitude do Espírito Santo. Para quê? Para evangelizar é necessário. Para quê? Para evangelizar com mais fervor. É necessário para evangelizar com mais fervor e pregar com mais ousadia a palavra de Deus. Olha bem, em Atos capítulo 6 e no verso de número 10, os compositores do Evangelho não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual Estevão falava. Estevão falava com uma ousadia tão grande, Estevão falava com um poder tão grande, Estevão falava com uma autoridade tão grande de Deus, que ele tinha na vida o Espírito Santo. O poder de Deus agia, mas para o poder de Deus agir na vida de Estevão, Estevão tinha uma vida de oração. Estevão fazia parte da igreja primitiva. Ei, eu quero pregar com
ousadia, eu preciso do poder do Espírito Santo. Eu quero pregar com autoridade, eu preciso do poder do Espírito Santo. Eu quero pregar com autoridade vinda do céu, eu preciso do poder do Espírito Santo. E para mim receber o Espírito, o poder, para mim ter na vida o poder do Espírito Santo, eu preciso de descer, visitar a casa da olaria, é a forma de eu receber o Espírito Santo. Descer, humilhar para Deus, é a forma de eu receber. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Primeiro segredo, o poder da oração. Segundo segredo, o poder de uma vida avivada. A vida avivada. Pedro, cheio do Espírito Santo, ele também prega a palavra com ousadia perante as autoridades do povo e dos anciãos. Ele prega com ousadia. Por que não lembrar de Saulo? Em Atos capítulo 13, no verso de número 9, Lucas escreve que Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos em Elimas, o mágico, e repreendeu o demônio que fazia uso dele para atrapalhar a pregação do evangelho em Pafos. Saulo, que foi chamado Paulo, ele cheio do Espírito Santo, a manifestação do poder de Deus na vida de Paulo, ele faz olhar. Paulo, cheio do Espírito Santo, ele olha para Elimas e começa a fixar os olhos nele. Quando ele fixa os olhos em Elimas, ele vê que algo sobrenatural está na vida de Elimas, e aí ele pega e repreende o demônio que usava Elimas para atrapalhar a pregação do evangelho na cidade de Pafos. Sabe o que o poder do Espírito Santo faz? Ele te dá uma autoridade, e como ele vem, o discernimento. Você olha e sabe aonde o diabo está escondido. Só de olhar pelo poder do Espírito Santo. Você está entendendo? Porque que nós precisamos do poder do Espírito Santo dentro da igreja. Porque quando o diabo entra, a gente só expulsa com o olhar. Você já imaginou? Você ali sentado no banco e só de olhar, cheio do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo e com o discernimento de Deus, entra alguém e em espírito você começa a repreender, e esse demônio sair de dentro da igreja, sair daquela vida. É isso que Deus está querendo fazer no nosso meio, é isso que Deus está querendo fazer na igreja. Mas para isso acontecer, a igreja precisa de buscar, a igreja precisa de ter na vida o poder do Espírito Santo na vida. Eu não sei o que você veio buscar, mas essa noite eu profetizo no nome de Jesus, o renovo de Deus cai sobre a sua igreja, e o Espírito Santo manifesta, e o poder do céu que é manifestado nesta noite vai encher a tua vida, vai encher a tua casa, vai encher você, e em nome do Senhor você vai sair daqui cheio do poder do Espírito Santo, a ponto de expulsar demônios que apareceram. O poder e o segredo da igreja avivada, o poder da oração, Oh, glórias. o poder do Espírito Santo. E através do poder do Espírito Santo, essa igreja está pronta para receber o poder da palavra. Glória a Deus. O verso termina dizendo: anunciavam com ousadia. Eita glória. Com ousadia. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus. Glória a Deus. Não é de qualquer jeito. Eita glória. É com o poder da oração